Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre noções básicas de estatística. Trouxe aqui um problema para a gente começar a fazer uma análise um pouco mais minuciosa com os conhecimentos que nós já temos. O problema é simples. Eu tenho aqui uma tabela onde eu apresento a empresa A e a empresa B, os valores da média, da mediana e da moda dos salários oferecidos nessas empresas. Aqui eu digo o seguinte, as empresas A e B são equivalentes a menos de suas políticas de remuneração. Então, a pessoa que vai trabalhar na empresa A ou na empresa B, elas têm exatamente a mesma função, as empresas são equivalentes. Se você está procurando emprego, qual das empresas escolheria? Bom, a única coisa que eu sei acerca dessas empresas é a média dos salários, a mediana dos salários e a moda desses salários, a remuneração. Agora vamos tentar entender. Na empresa A, você tem uma média salarial de 2.500, uma mediana de 1.700 e uma moda de 1.500. Bom, o que quer dizer essa média de 2.500 da empresa A? A média de 2.500 significa que, se eu somar todos os salários da empresa A e dividir pela quantidade de funcionários, esse resultado é 2.500. O que representa a mediana dos salários? A mediana dos salários representa o seguinte. Existe um subconjunto com metade dos salários abaixo de 1.700 e outro subconjunto com a outra metade dos salários acima de 1.700. E a moda de 1.500 significa que o salário mais observado, ou seja, aquele que aparece com a maior frequência nessa empresa, é esse salário que é de R$ 1.500. Aqui eu tenho os dados para a empresa B. Agora vamos lá. Se eu sou um candidato e posso escolher entre a empresa A e a empresa B, seria interessante pensar no seguinte. A empresa A tem a moda de 1.500 e a mediana de 1.700. Isso me leva a crer que muitos salários estão aqui, R$ 1.500. Como a mediana é 1.700 e a média 2.500, há poucos funcionários nessa empresa que ganham um salário mais elevado. Então, a distribuição de salário na empresa A não é uma distribuição muito homogênea. Nós temos salários mais baixos e alguns outros salários bem mais elevados. Já na empresa B, repara que as três medidas, tanto a média, quanto a mediana, quanto a moda, são próximas. Todas as três estão próximas aqui, ó, 2.000, 1.900, 1.900. Com isso eu entendo que a distribuição dos salários na empresa B é uma distribuição mais homogênea. Veja, a moda é 1.900, a mediana é 1.900. A mediana diz dois subconjuntos, um abaixo de 1.900, outro acima de 1.900. O salário mais visto é 1.900 e a média é 2.000. Então não tem muitas distorções. Não tem alguém que ganha muito e outros que ganham pouco. Bom, aí vamos lá. Se eu estou a ponto de escolher, eu vou pensar agora um pouco na minha qualificação. Se eu sou um profissional altamente qualificado, que posso desempenhar um papel na empresa buscando salários mais altos, eu escolheria a empresa A. Porque a chance de eu ter um salário maior do que a média na empresa A é clara. Eu consigo um salário mais do que 2.500 aqui na empresa A. Agora, se eu sou um profissional com uma qualificação mediana, a empresa B é mais interessante. Por quê? Porque os salários não estão muito afastados dessa média de 2.000. Talvez eu não tenha um salário muito maior do que 2.000, mas também não vou ter um salário muito abaixo de 2.000. Vamos fazer mais um problema para discutir um pouco mais sobre essas medidas. Vamos lá. Então, vamos resolver mais dois probleminhas para a gente discutir um pouco mais sobre essas medidas aí de posição, de tendência central. Bom, na verdade eu apresento aqui dois casos e eu quero saber, em cada caso,
qual a medida mais adequada a ser usada. O caso 1 é o seguinte: estão disponíveis dados mensais sobre a incidência de envenenamento por picada de cobra. Deseja-se planejar a compra mensal de antídoto. Então, o que eu tenho? Eu tenho lá a incidência de envenenamento por picada. Então, sei como está acontecendo as picadas de cobra, o número de picadas de cobra que eu tenho aí. Eu quero comprar antídoto. Eu quero saber o que é mais interessante, a média, a moda ou a mediana. O segundo caso é o seguinte: o fabricante de baterias deseja divulgar a durabilidade de seu produto e coleta informação sobre a duração de 100 de suas baterias. Então, ele pede alguém para coletar informação sobre 100 baterias e quer divulgar a durabilidade do seu produto. Bom, vamos analisar primeiro o caso 1. Para fazer a análise do caso 1, eu não estou levando em consideração efeitos naturais, por exemplo, como chuva, que pode ser que num mês que chova muito, a incidência de picadas de cobra aumente. Então, não estou levando em consideração isso. Se eu estou olhando para a incidência de envenenamento de picada de cobra, eu tenho lá a média, a moda e a mediana, e eu quero comprar antídoto, por exemplo, se eu compro uma quantidade de antídoto relacionado à mediana das picadas de cobra lá que eu tive, eu sei que essa quantidade de antídotos será suficiente para atender metade dos meses que eu comprei. Já a outra metade dos meses, faltará antídoto. Se eu compro um valor que é relacionado à média de picadas de cobra, esse valor eu acho que é um pouco mais adequado. Por quê? Pode ser que num determinado mês falte antídoto, mas no mês anterior pode ter sobrado antídoto. Por quê? Porque a média vai ser dada pela soma das picadas de cobra naquele intervalo, dividido pela quantidade de meses lá que eu observei. Então você pode ter uma compensação. Pode ser que num determinado mês falte, mas no mês anterior tenha sobrado antídoto. Bom, vamos pensar agora no segundo caso. O segundo caso, ele fala sobre fabricantes de baterias. Ele coletou lá 100 baterias e viu lá a durabilidade. Suponha que eu tenha umas 5, 6 baterias com defeito de fabricação. Se essas 5, 6 baterias estiverem com defeito de fabricação, o tempo de duração dela será menor do que a maioria. Se eu fizer a média dos valores, esse tempo de duração delas, ele vai ter um efeito na média mesmo que o efeito seja pequeno. Então, se você divulga a média da duração, você não esconde para a pessoa que vai comprar que algumas de suas baterias pode ter defeito de fabricação. Agora, se você divulga a moda dessa pesquisa, você está divulgando o quê? O valor mais frequente, a durabilidade mais frequente, a durabilidade que mais apareceu lá nas suas baterias. E repara, e bateria de relógio, é bastante comum que você tenha muitos valores, ou seja, muitos desses dados com a mesma duração. Se você divulga a moda dessa durabilidade, você esconde da pessoa que vai comprar que pode haver, mesmo que poucas, baterias com defeito de fabricação. Bom, espero ter clareado um pouco mais sobre a utilização dessas medidas de tendência central. Um abraço, até a próxima.